eu acho que esse povo é mais feliz. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? E eu queria convidar você a se colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana, domingo, né? Onde nós temos a oportunidade de consagrar nossa semana ao Senhor. Eu já quero declarar que a tua semana vai ser uma semana vitoriosa. Sabe por quê? Porque você escolheu hoje a melhor parte. Estar na presença do Senhor. Então eu convido você a fechar os seus olhos, erga suas mãos aos céus e comece a agradecer ao Senhor por essa noite. Comece a agradecer ao Senhor pela oportunidade que você tem de estar na casa dele, junto com seus irmãos, junto com a tua família. Você que tem sido guardado, sustentado pelo Senhor, amém? E ele é digno desse culto, ele é digno da tua adoração nessa noite. Então agradeça ao Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa para te adorar, para te exaltar e declarar que tu és o Deus da nossa vida. Nós te entregamos tudo nessa noite, Pai. Entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Este culto, Senhor, é para ti. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, conduza a cada momento, do início ao fim, que seja o Senhor guiar a este culto e que o teu nome seja glorificado neste lugar. Que haja, Senhor, milagres, que haja prodígios, que haja maravilhas no meio do teu povo nessa noite, porque nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse Deus está aqui nessa noite, esse Deus que liberta, esse Deus que transforma, esse Deus que nos garante a vitória. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e aplaudir a Ele, que é digno de todo louvor. Adore ao Senhor. Celebra o Senhor com suas palmas assim, ó. Uma noite fria caiu sobre mim. No deserto eu me encontrar. E me cercado por Jesus.
podemos dançar na presença do nosso Deus, amém? Ele é tudo que nós precisamos. Ele é um Pai presente. Ele é aquele que nunca nos abandona. E nessa noite você possa se derramar diante do Senhor. Feche seus olhos onde você está. E você vai dizer: Senhor, eu quero, Senhor, estar aos teus pés todos os dias da minha vida. Eu quero te adorar, Senhor, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento. Eu quero te adorar com todas as minhas forças. Eu quero te adorar com os meus dons, com os meus talentos. Ó Deus, eu quero te adorar com tudo que eu tenho, porque tu mereces o melhor. Comece a declarar agora o teu amor por Jesus. Comece agora a trazer à tua memória tudo que Ele fez por você. Ele te amou, Ele me amou quando ainda éramos pecadores, aleluia. E hoje nós temos liberdade para chegar diante dEle em adoração. E nessa noite Ele está aqui. Você crê que o Senhor está aqui? E onde o Senhor está, milagres acontecem. Onde o Senhor está, ali é um banquete. E nessa noite Ele tem reservado um banquete para você. Você só precisa se assentar e escolher a melhor parte nessa noite, amém? Erga suas mãos aos céus e você vai dizer: Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu preciso. Adore Ele nessa noite, aleluia. Precioso Jesus, diga: aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer tudo que tu és. Erga suas mãos e diga a Ele:
dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, diga! Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. O nome dele é Jesus. Diga isso a ele nessa noite. Mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diga, igreja, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pega suas mãos e diga, então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. A ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Ele é grande, ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Você pode erguer as suas mãos e dizer, Senhor, tu és grande, tu és santo. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Esse nome que é santo, esse nome que é doce, esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré.
Aleluia. Você vai declarar a santidade do Senhor nessa noite. Diga: Senhor, o teu nome é o mais alto, o teu nome é sublime. Tu estás assentado no trono de glória. A ti todo domínio pelos séculos dos séculos. Adoramos, Senhor. Digas em louvor, dando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer, dando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo.
Graça e paz da igreja, amém? Amém. Você está bem? Passou uma semana boa? Amém. Passamos aqui uma semana abençoada, semana de oração. A semana foi boa, não? Foi de vitória, um pouco cansativa, algumas notícias ruins, outras boas, outras melhores ainda, algumas dores. Mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez. E eu estou feliz por isso. Como é que você entrou aqui hoje? Alegre? Feliz? Um pouquinho triste? Um pouquinho abatido? O que importa é que você chegou aqui. E aqui é o lugar da bênção. Você crê assim? Amém? Amém! Eu creio que aqui é o lugar da bênção. Se você prestou atenção, obrigado, nos louvores, você vai entender a palavra que nós estaremos ministrando nessa noite pelo Espírito Santo. Salmo de número 24. Salmo muito conhecido da igreja. Bom, você já percebeu que toda vez que eu venho falar de algum texto aqui, eu falo que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Esse é um deles. Porque eu amo a Bíblia Sagrada. E esse salmo fala da grandeza do Rei da Glória. Diz assim, versículo 1 em diante: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Vamos ver um pouquinho o retorno aqui, então, igual. Aquele que é limpo de mãos, obrigado, e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha que coisa linda agora. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, ou entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, ou portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Você pode fechar seus olhos agora? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor já está recebendo a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Muito obrigado porque estamos aqui para nenhum outro objetivo a não ser te adorar, reconhecer que Tu és santo, santo, santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Eu te peço neste momento, Pai, porque Tu habitas no meio dos louvores, que Tu venhas agora neste momento nos alinhar, Pai, nos preparar para entrarmos diante da Tua santa presença. Eu te peço que perdoe nossos pecados neste momento. Eu te peço ao Espírito Santo de Deus que Tu venhas entrar e tratar dentro de nossos corações através da Tua santa palavra. Eu te peço que essa noite venha a ser uma noite memorável para todos nós, Pai, porque a Tua presença está aqui neste lugar. Eu te peço que em nome de Jesus, aonde houver tristeza, que o Senhor venha trazer alegria. Eu te peço que aonde houver doença, o Senhor venha trazer saúde. Eu te peço que aonde há escassez, o Senhor agora traga prosperidade através da Tua santa palavra, Senhor. Conduza-nos nessa noite a uma adoração perfeita e prepara nossos corações a estarmos atentos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo que nós lemos aqui
é um salmo que, assim como toda a Bíblia, né, muitos não gostam muito de ler o Antigo Testamento, e ouvimos até aí por fora pessoas dizendo: poxa, mas o Deus do Antigo Testamento ele era muito malvado. Você já ouviu isso? Eu já ouvi, muito. Eu prefiro ler só acerca de Jesus. Mas o Deus do Antigo Testamento, e desde Gênesis, a Bíblia vem apontando sempre para a figura de Jesus. Toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, vem exaltando a glória do Senhor e preparando todos os moradores da terra para um dia encontrarem com Ele na sua glória. E Salmos capítulos 22, 23 e 24, podemos assim dizer, eles falam acerca de Jesus, são salmos messiânicos. Salmo 22, ele fala sobre o sofrimento de Jesus ao carregar sobre si o peso do julgamento dos nossos pecados. Ele começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E essa palavra, dita por Davi, ela se cumpre lá em João capítulo 10, versículo 11. Me perdoa, Mateus 27, 46. Não precisa colocar não, velho. Mas tem pessoas que gostam de anotar. Já comecei falando errado, né, Valério? Já rasurou aí, né? Mateus 27, 46. Jesus lá na cruz, sentindo o peso do pecado e aquele julgamento que era para mim e para você, ele exclama em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Salmo de número 23, ele aponta Jesus como um pastor. E essa palavra, ela se cumpre lá no Salmo, em João capítulo 10, versículo 11. Agora pode anotar, Valério. Amém? João capítulo 10 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que aponta Jesus como bom pastor. Mas no versículo 11 está escrito: Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E no Salmo 24 que nós lemos, fala de Jesus como o rei que será exaltado nos céus. Palavra que se cumpre em Apocalipse, no capítulo 5, versículos de 11 ao 14, que daqui a pouco a gente vai ler. Mas o Salmo todo, irmãos, ele vem dizendo que a glória de Jesus e o poder, a majestade dele, não para somente antes da fundação do mundo. Por quê? Porque todo o poder e todas as coisas pertencem a Deus. Nos versículos 1 e 2 diz: do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todas as pessoas que habitam neste mundo. Dele são, porque Ele que fundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Eu fico feliz quando eu leio isso. Por quê? Porque quando eu olho para o lado, quando eu olho para o caos que está o mundo, eu pergunto: quem nunca se perguntou: Senhor, se o Senhor é tão bom e todas as coisas estão sob o teu controle, por que tanta maldade, por que tantas coisas ruins acontecem? Eu aprendo que foi Deus, foi quem criou todas as coisas, foi Jesus. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, vem dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, desde a eternidade, que tudo foi feito através dele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Gênesis, no capítulo 1, que retrata a criação do mundo, no primeiro versículo vem dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu concordo com os irmãos que a mente humana não consegue alcançar a supremacia do Senhor. A mente humana, a ciência, tenta explicar a criação. E muitas teorias nós já estudamos na escola e continuam buscando, muitas teorias se levantam
para provar a criação do mundo. Quando é mais fácil, quando lê essa palavra, você crê. E nós estamos aqui por quê? Porque nós cremos que Jesus, ele é desde a eternidade, que ele estava com o Pai no momento da criação do mundo, que tudo foi feito por ele, e que sem ele nada do que os nossos olhos veem se fez. Eu quero que você creia nessa noite. E se você ainda não crê, busque ler a palavra, porque Deus, ele vai se revelar a você através dessa palavra. Eu estava parando para pensar, pastor, na responsabilidade que nós temos como homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, de ser pessoas que transportam e transmitem a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós a devemos pregar a tempo e a fora de tempo. E para pregar nós devemos ser conhecedores. Mas nós, quando pregamos e falamos tanto para algumas pessoas, e as pessoas não querem buscar, não querem ler, não querem conhecer ao Deus que habita dentro dessa palavra, às vezes a gente fica chateado e quer abrir mão da responsabilidade que nós temos de pregar a palavra do Senhor. Eu não quero me isentar dessa responsabilidade enquanto eu tiver voz para falar, e que o Senhor assim me permita. E eu quero que você tome posse dessa responsabilidade nessa noite, de ler a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, e de ser um agente de Deus nessa terra. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E Deus, ele quer te usar para levar essa palavra aos corações. Mas Deus, ele tem toda a autoridade, todo o poder sobre todas as coisas. Mas, Senhor, voltando ao nosso raciocínio, por que tantas coisas ruins acontecem? Por que o nosso Rio de Janeiro está esse caos? Por quê? Estava conversando hoje de manhã com o Douglas. Ele falou como é que está a situação lá em Duque de Caxias. Eu conheço um bocado que eu vim de lá. E tantos outros locais, Cabo Frio, tem alguns lugares também que está complicado, mas não se compara a Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. Como o Senhor está com o controle sobre todas as coisas, se não somente aqui, vamos olhar para coisas piores, tantos irmãos e irmãs que só pregam a verdade, lá do outro lado do mundo, sofrendo martírio. Por que, Senhor? Se o Senhor está no controle de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, de versículos 28 a 31, e no capítulo 3, versículos 17 ao 24, eu queria ler tudo que está aqui. Passei um papelzinho lá atrás para o varão lá da mídia, mas não vai dar para ler tudo, porque eu acho que são pelo menos aí uns 25 passagens diferentes. Mas se você quiser anotar, vai anotando que eu vou falando a referência. Mas lá, o Senhor, no início, ele criou o homem. Criou a terra, todas as coisas, plantou um jardim no Éden. Você conhece essa história, e colocou o homem. E falou, agora você pode tomar conta de tudo. Não precisa trabalhar, por quê? Porque tudo está pronto para você. Você pode comer dos frutos de todas as árvores, se alimentar. Dê nome aos animais. Eu vou vir todos os dias, vou estar aqui contigo. Você vai ter uma vida plena na minha presença. Mas houve um dia que nós sabemos que o homem caiu, o homem pecou, foi colocado para fora do jardim. E quando foi colocado para fora daquele jardim, começa um grande plano de salvação para toda a humanidade. Mas quando Deus, ele coloca o homem para fora, o homem não precisava trabalhar. Imagina, Léo. Era só chegar lá na árvore, colher o fruto e comer. Deus fala para o homem, agora você vai sujeitar a terra. Você vai dominar sobre os animais. Você terá a responsabilidade de cuidar daquilo que eu criei. E Deus colocou na mão dos homens, na minha e na tua mão, responsabilidades que o homem não precisaria ter se não cometesse pecado. Imagina, Anderson.
não precisar ficar estudando direto para fazer concurso público, não precisar sair por aí distribuindo currículo, uma dificuldade terrível, não precisaria. Mas Deus, Ele colocou na mão do homem a responsabilidade de lavrar a terra, de cuidar, mas de dominar. E essa responsabilidade grande é que o homem ele não consegue administrar. Por quê? Porque o homem, na sua natureza, ele tem a maldade dentro de si. Você pega uma criança de poucos anos de idade, 2, 3 anos, quando começa a falar, você não precisa ensinar a criança a mentir, precisa? Porque já está entranhado na natureza humana a maldade. Você não precisa ensinar uma criança, um homem, uma mulher, a fazer aquilo que é errado. Por quê? Porque o mal está dentro de si. Mas esse poder de administração que Deus ele nos deu sobre essa terra e sobre todas as coisas e nos confiou. Infelizmente, quando nós não temos a presença dele conosco, e não temos o fruto do Espírito Santo, que é paz, gozo, longanimidade, benignidade, amor, temperança, domínio próprio. Quando nós não temos durante o nosso dia a dia, e nessa administração que Deus nos confiou, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, infelizmente, nós damos muita vazão àquilo que é ruim dentro de nós. Por isso a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Mas, ainda que o mundo jaz do maligno, o Salmo 24 ele vem me dizendo que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Há 2 jovens aqui que estão olhando para mim agora, que têm o nome semelhante, são homônimos. Mas um deles, para usar como exemplo, quando nós falamos aqui Miguel, você vai olhar para quem? Aquele moreninho ali da frente, do cabelo preto com a manchinha branca. Mas quando nós falamos Miguel da Duda, a gente vai olhar para quem? Aquele lá que está com cabelo rosinha, abençoado. Miguel da... Eu acho interessante que quando chamamos assim, às vezes se tivessem 2 Armandos aqui, seria um Armando e o Armando da Fabiana. Pastor Armando, né? Que isso, vai? Não esquece esse negócio de pastor. O Armando está ótimo. Já estou feliz por ter meu nome escrito no livro da vida. Mas o homem, às vezes, ele pensa que é dono de alguma coisa, Miguel. Miguel da Duda, você também. Às vezes a gente compra uma casa e a gente se acha proprietário daquela casa. Às vezes a gente compra um terreno e se acha proprietário daquele terreno. Às vezes a gente se casa, né, Dani? Dani do Aldo. Aldo da Dani. Ele que é meu, né? Que isso, hein? Mas infelizmente, nós quando vamos nos casar, por exemplo, Deus abençoe Miguel da Duda, se Deus tiver esse plano com vocês, Deus abençoe vocês. Mas vocês vão ouvir algo da boca do juiz de paz que vai dizer que sejam felizes, fiéis uns aos outros para sempre, até que a morte os separe. Certa vez, alguns homens chegaram para Jesus e falaram: Senhor, uma mulher se casou com um camarada, depois o camarada morreu, o irmão dele assumiu, depois ele morreu também, veio outro e assumiu, foram 5 irmãos. Quando chegar na eternidade, quem que vai tomar posse dessa mulher? Ela vai estar casada com quem? Não se escandalize com isso, porque era cultura da época.
Ele vai estar com quem, Senhor Jesus? Jesus falou: vocês não entendem nada. Vocês só entendem as coisas aqui do plano terrestre. Por quê? Porque lá vocês serão como os anjos, seres assexuados. Porque enquanto estamos aqui, nós podemos ser chamados como donos de alguma coisa, donos ou proprietários até de alguém. Mas lá no céu nós veremos a realidade como ela é. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos nós que habitamos nele. Eu quero te dizer, a sua vida pertence ao Senhor. Eu quero te dizer que a tua conta bancária pertence ao Senhor. Eu quero te dizer que todos os bens materiais e imateriais que você possui pertencem totalmente ao Senhor. E nós recebemos uma coisa principal que pertence a Ele: o fôlego de vida. Deus, Ele criou o homem. Quando criou aquele boneco de barro, criou o corpo e soprou na narina do homem, o homem se tornou alma vivente. Eu quero te dizer que se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. Eu quero te dizer que se não fosse esse Deus que domina sobre todas as coisas, você não teria nem nascido. Mas se você chegou até aqui, eu quero que você tenha em mente uma coisa e nunca esqueça: Ele nunca perdeu o controle da tua vida, e o plano de vitória, de redenção e de salvação nunca vai parar no meio do caminho, se assim você crer e receber todos os dias na tua vida. O Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Mas continuando, porque a hora não para, no versículo 3, o salmista faz uma pergunta. Depois você lê na sua casa, anota aí também. Salmo de número 15 está retratando tudo isso. Ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? O que é o monte do Senhor, o seu lugar santo? Nada além da presença de Deus. Eu vou na igreja porque a igreja é um lugar santo. Se você for num templo, e o templo estiver fechado e Jesus não estiver presente, esse lugar não é um lugar santo. Isaías falou o seguinte, profetizando do Senhor: acaso habitará o Senhor em templos feitos por mãos humanas? Não. O Senhor, Ele quer habitar dentro do teu coração, aonde vier 1, 2 ou 3 reunidos em seu nome, prestando louvor, culto, adoração e glória e louvor a Ele. Ali Ele se faz presente. E esse lugar, Moisés percebeu num dia quando subiu ao monte. Era um morro como outro qualquer, mas quando ele chegou naquele monte, tinha uma sarça, uma árvorezinha pegando fogo, e aquele fogo não se apagava. Então uma voz bradou do céu e falou: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar é terra santa. Essa igreja nessa noite é um lugar santo. Por quê? Porque Jesus está presente aqui neste lugar. Você pode fazer assim como os homens da antiguidade, os patriarcas, aonde chegavam, sentiam a glória de Deus, eram abençoados, eles tinham altares em louvor ao Senhor. O teu quarto pode ser um altar ao Senhor. O lugar em que você passa mais tempo na tua casa, você pode ali fazer um lugar de adoração ao Senhor. O teu colégio pode ser um lugar de adoração ao Senhor. Por quê? Porque aonde você está, você carrega uma presença, algo que o mundo não pode ver, algo que eu não posso explicar, mas é uma presença chamada Espírito Santo de Deus. E aquele lugar, se você der vazão a Ele, se tornará um lugar em que Ele vai habitar. Mas quem chegará à presença do Senhor? Quem subirá ao seu monte? Versículo de número 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Você quer entrar na presença do Senhor nessa noite?
totalmente, então você vai ter que ter mãos limpas. Quando o salmista fala de mãos limpas, ele quer dizer boas obras. Coloca para nós, por favor, varão. Tito capítulo 2, versículos de 11 ao 14. Porque a graça salvadora de Deus se tem manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e os desejos mundanos, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu. Nós somos dele, um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Sozinho nós nunca conseguiremos alcançar boas obras. Sozinhos nós nunca conseguiremos alcançar isso que o Senhor ele prometeu à sua igreja. Ele deu o seu Filho a morrer por nós, para nos remir com o seu sangue de todo o nosso pecado e nos purificar para si. Ele quer te purificar nessa noite. Eu não sei se você teve no domingo passado na igreja, e quando nós estamos aqui dentro, estava falando eu lá na casa da Rose e do Evaldo, essa semana, quando nós estamos aqui dentro, irmão, nós nos sentimos super-homens, é assim ou não é? Quando eu entro por aquelas portas, a gente começa a adorar ao Senhor, a ouvir a palavra, a adorar a Deus, nós sentimos algo tão grande dentro de nós, uma força que nós não sentimos quando estamos sozinhos, uma força que nós não sentimos quando nós acordamos e naquele dia não falamos com Deus, não entregamos a nossa vida nas mãos dele. Quando nós passamos todos os dias, na segunda-feira a gente ainda lembra da palavra do domingo, na segunda-feira, aquilo da terça, a gente vai se esquecendo. E se a gente não buscar a face do Senhor, não ler a palavra, não ouvir louvores que falam dele, não ver pregações, palavras que falam acerca do Senhor, a gente vai se afastando. E a tendência, quando nós nos afastamos do Senhor, é a gente se enfraquecer. Mas Deus, ele quer que você nessa noite receba isso dele, receba essa palavra, guarde no seu coração. Ele quer te fazer forte todos os dias. Ele te escolheu para ser um povo zeloso dele, um povo de boas obras. Ele quer que você estenda as suas mãos, mas nós nunca conseguiremos amar e estender as nossas mãos àqueles que nos caluniam. Não conseguiremos perdoar aqueles que nos ofendem se nós não estivermos na presença de Deus todos os dias. Eu estou falando algo errado aqui? Eu sei que você, quando ouve uma palavra, quando louva o Senhor aqui, você vai sentindo a presença dele, e a presença de Deus nos fortalece, irmãos. A presença de Deus te fortalece, não é, irmã Márcia? Mas essa semana vai ser diferente. Quem entrará à presença do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas, aqueles que produzem boas obras. Aí você vai virar pastor, então eu nunca vou entrar na presença dele. O versículo que nós lemos fala que ele quer te remir nessa noite e te tornar um povo zeloso e de boas obras. Ele quer te fazer alguém que produza boas obras. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. E ele te chama nessa noite para chegar-se à presença dele. Mas quem entrará à presença do Senhor? Aquele que é puro de coração. E quando falamos de coração, falamos de sentimentos, de motivações, Ana Luísa. O coração nos leva ao sentimento. Mateus, capítulo 5, versículo 8, coloca para nós aí, mano. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Jesus, ele fala o seguinte: bem-aventurados ou felizes
são aqueles que têm o coração limpo, porque eles verão a Deus. Só aqueles que têm o coração limpo, eles verão a Deus. Eu não posso olhar o teu coração como está agora. Eu não sei como está o teu coração, mas você sabe. Seu coração está limpo. Seus sentimentos são puros. Suas motivações para a vida são certas ou equivocadas. Eu não sei nem quero saber como está o seu coração, mas eu quero te dizer que tem um Deus que sonda os corações, que conhece todos os teus pensamentos e caminhos. Um Deus que a palavra ainda não chegou na tua boca para você falar, mas Ele já conhece. Ele sonda o teu coração. E eu tenho uma notícia boa para você. Se o teu coração está sujo, Ele derramou o seu sangue para limpar o teu coração. E cronologicamente a gente falou de boas obras e depois falar das motivações e sentimentos. Mas cronologicamente primeiro a gente sente para depois agir, não é isso? Mateus, não precisa colocar não, mas capítulo 12, versículo 34, Jesus dá um grande exemplo disso. Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você só fala palavras torpes. Você só fala mal dos outros. Você só fala mentira. Você só age mal com outras pessoas. Você só faz aquilo que é errado se o teu coração não estiver limpo. Mas pastor, então você é um santo? Não. Mas eu sou santificado, justificado pelo Senhor todos os dias. Nós somos falhos. Há uma diferença em andar em pecado e pecar. Por quê? Porque às vezes involuntariamente nós pecamos todos os dias. Mas João ele falou o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados todos os dias. Ele quer limpar os nossos corações para nós produzirmos boas obras para a glória de Deus. Quem entrará à presença do Senhor? Aquele que não entrega a sua alma à vaidade ou à falsidade. O que quer dizer isso? É o coração entregue às coisas vãs. É o coração entregue àquilo que não tem o valor eterno. Uma dificuldade agora, hein? Aquele coração que está voltado somente para as coisas deste mundo. Nós, como cristãos, nós queremos bênçãos aqui na terra, amém ou amém? Amém. Nós queremos crescer, nós queremos progredir, nós queremos avançar. A gente sempre quer o melhor para nós, isso não está errado. Mas tem uma coisa, Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Coloca aí para nós, varão, por favor. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde está depositado o teu tesouro agora? Em que você tem pensado mais? Nas coisas que são de cima, nas coisas de Deus? Ou você só tem pensado nas coisas que são daqui da terra? Mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha família. Eu sei, você tem que fazer tantas coisas, você tem que se divertir, ter um momento de lazer. Mas eu quero te dizer o seguinte: tudo isso passa. Nós não sabemos se chegaremos em casa hoje. Você sabe se vai chegar em casa ou não? Eu pretendo chegar em casa, mas eu não sei. Em todos os momentos da minha vida eu tenho que esperar Jesus, a volta dele para hoje. E Jesus falou o seguinte: ajuntai tesouros no céu. Por quê? Porque a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. Não ajuntai tesouro na terra. Por quê?
porque tudo isso vai passar e pode passar mais rápido do que a gente imagina. Quando colocamos o depósito de nossos tesouros aqui na terra, em um casamento, em dinheiro, em relacionamentos, em coisas que são daqui, que passarão, a chance de frustração é muito grande. E o inimigo, ele tem ceifado muitas vidas nos últimos dias. Por quê? Porque o coração das pessoas está aqui. Se você tem o teu tesouro no céu, o teu coração em Deus, se alguém te decepcionar, seja a pessoa mais próxima de você, você nunca vai pensar em cometer suicídio. Por quê? Porque o teu coração está lá em cima no Senhor. Ele te dá esperança, Ele te dá vida. E Ele falou que nos enviaria um outro Consolador. E este Consolador, Ele te ajudaria nos momentos de maior dificuldade da tua vida. Quando você se sente sozinho, desamparado, esquecido, derrotado, quando o seu pensamento, teu coração está nele, do nada aparece dentro de você uma força tão grande, uma vontade de chorar, em que você bota toda aquela tristeza ali, e você se fortifica na presença dele. Por quê? Porque quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir todas as obras do diabo. Ele veio para ceifar vidas. E a primeira coisa que ele faz é tentar tirar o teu coração do Senhor e colocar o teu coração nas coisas que vão passar. Guarde isso. Quem entrará à presença do Senhor? Esse salmo vai muito mais além do que entrar pelas portas de um culto, de uma igreja. É entrar aqui, mas entrar nos portões celestiais e morar com Ele eternamente. E só conseguirá isso quem tem o seu coração em Deus. Espera um pouquinho aí, relógio. Me liga esse relógio um pouquinho, mano. Quem entrará à presença do Senhor? Aquele que não jura enganosamente ou dolosamente. Quem é que jura enganosamente? Fui buscar, estudar sobre. E fala sobre aquela pessoa que mente em juízo, propositalmente ou premeditadamente. E também pode-se dizer de uma pessoa que espalha calúnia ou fofoca a respeito de alguém. Jurar enganosamente ou dolosamente é você saber que uma pessoa está certa e você dizer que ela está errada. É propagar. Nós vemos aí nos últimos dias, né, tanta notícia, tanto vídeo que a gente recebe, e a gente, por fazer parte de um povo, de alguma comunidade que pensa de uma forma X, a gente recebe um vídeo e já logo quer repassar aquele vídeo, aquela mensagem, criticando alguém que pensa diferente. Mas cuidado, você pode estar propagando notícia falsa. E quem entrará à presença do Senhor? Aquele que não mente, aquele que não se corrompe, aquele que não se vende. Aquele que, dizendo a palavra para nós, fala o seguinte: seja a vossa equidade conhecida de todos os homens. O que é equidade? É julgar todas as pessoas de forma igual. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem mais dinheiro. Equidade. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da sua cor de pele. Equidade. Ninguém é melhor do que ninguém pela sua religião. Equidade. Ninguém é melhor do que ninguém porque estudou mais ou menos do que o outro. Seja a nossa equidade como igreja do Senhor notória a todos os homens, porque nós queremos entrar à presença dele. Versículo 6.
Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Essa geração que o salmista fala é um povo que busca o Deus de Jacó. E quando ouvimos falar o Deus de Jacó, lembramos um Deus que é um Deus de aliança. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Este povo, nós, é um povo que busca ao Deus de aliança. Este povo que está aqui nessa noite, um povo seleto, um povo bonito, é um povo que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Esse povo que está aqui nessa noite é um povo que não pode mentir com seus lábios. É um povo que se alegra. E não é uma alegria somente quando lemos aquele salmo. É um povo que se alegra de verdade, Dani. Quando nós ouvimos, vamos à casa do Senhor. Quando você ouve esse convite, vamos à casa do Senhor, o seu coração se alegra. Ou você sente um pesar, uma obrigação, ou você vem à casa do Senhor porque os seus familiares vêm à igreja. Nós estamos aqui para buscar e adorar ao Deus de aliança, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu quero que você nessa noite adore a Ele, que você possa verdadeiramente sentir alegria em estar na presença dEle. Como o salmista falou, um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. Será que isso é verdade na minha vida? Eu lembro que eu era de uma igreja, passei 20 anos numa igreja, pastor. 21 anos. Depois fui para uma igreja lá em Nova Iguaçu, morava em Caxias. Chegando lá, o pastor foi me interrogando. Ele falou: rapaz, você é fominha de culto, né? Você vai para a igreja todo dia? Eu falei: vou, pastor. Rapaz, não tem culto aqui todo dia não. Eu falei: não tem problema. O meu culto não vai parar porque eu não vou na igreja todos os dias. Ah, irmão, se o pastor pudesse contemplar, abrir meu coração no momento que ele fez aquela pergunta: quantas vezes você vai na igreja por semana? Eu acho que ele havia aqui escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu acho, Davi, que se ele visse aqui dentro, ele havia escrito: um dia na tua casa vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar deste mundo. Eu prefiro estar na presença dele do que ir para o shopping. Eu prefiro estar na presença dele do que participar de uma partida de futebol. Eu prefiro estar na presença dele do que sair, vamos falar das mulheres que gostam muito de comprar, né? De sair para fazer compras com cartão ilimitado. Eu prefiro estar na presença dele do que fazer qualquer outra coisa neste mundo. E não falo isso da boca para fora, eu falo isso com o coração, porque mais vale estar na presença dele do que qualquer outro lugar nessa noite. Porque aqui nesse lugar eu sinto algo que eu não sinto em lugar nenhum. É porque aqui neste lugar, dentro da presença do Senhor, no Monte Santo dele, é que eu quero morar todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque os meus pés estão na terra, mas a minha mente já está lá no céu. Viva todos os dias como se fosse o último. Quando se fala do Deus de aliança, o Deus de Jacó, eu aprendo uma coisa muito interessante. Que Deus ele chamou Abraão, mas a promessa dele não foi só para ele, foi para a sua descendência. Quando nós nos achegamos a buscar a presença do Deus de Jacó, nós temos que ter a consciência de que o Deus que nos chamou
não chamou só a nós, mas chamou os nossos filhos, chamou os nossos netos e chamou toda a nossa descendência. Eu quero que você tenha em mente nessa noite aquilo que Paulo, ele falou, que o homem casado, ele santifica a sua esposa que não é crente. Que a mulher casada com o não crente, ela santifica a vida dele. Que os pais santificam a vida dos seus filhos. E eu quero te dizer o seguinte: Paulo e Silas estavam numa prisão um dia. O homem achava que ia morrer. Paulo virou para ele e falou: não se preocupe, mas creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. E não só você, mas toda a tua casa. Se você tem orado e tem buscado por você e pela tua família, não desanime, porque a promessa dele não é só para você. O nosso Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e também é Deus de Jacó. A promessa dele é para você e também para toda a tua família. Não desista. Agora, para terminar, que a hora não para, meu pastor, me ajuda. Versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Portas e portais, ou entradas eternas, são a descrição de uma visão gloriosa do Senhor Jesus. O salmista Davi já estava profetizando o que está lá em Apocalipse 5, de 11 a 14. Ele entrando com uma glória tão grande, a qual ele tinha desde a fundação do mundo. E eu queria ler com você Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Coloca para nós, por favor, varão. Vamos ler rapidinho. Filipenses 2, versículo 5 até o 11. De sorte que haja entre vós, igreja, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele a si mesmo fez a si mesmo nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a todos nós, e achado em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Eu quero que você imagine, irmãos, essa glória. A entrada de Jesus. Enquanto você vai imaginando, eu vou ler aqui Apocalipse do capítulo 5, versículos 11 ao 14. E eu quero que você, de olhos fechados, tente imaginar. Olhos fechados. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E eu ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e das que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todo o sempre.
vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, porque há de entrar o Rei da Glória. Ele foi humilhado, irmãos, assumiu uma forma de homem e foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas tem um negócio, a momentânea humilhação aqui se tornará um peso de glória muito excelente, porque Deus o exaltou de forma sobremodo grande, ao qual ninguém pode chegar a ponto de estar perto dessa glória. E ele entrou, as portas do céu se abriram, e aquele que foi humilhado aqui, Jesus, cuspido, açoitado por mim e por você, um dia falou: está consumado, Senhor. Em tua mão entrego o meu espírito. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Esteve 40 dias andando entre os homens, ensinando, fazendo muitos sinais. Mas depois subiu ao céu. E quando lá chegou, todos se prostraram diante dele, porque o nome de Jesus, que foi humilhado aqui, foi exaltado lá. Então Jesus viu que valeu a pena, e eu quero que você perceba isso. Vale a pena perder um pouco aqui. Por quê? Porque o Rei da Glória te aguarda lá. Vale a pena negar um pouco de você aqui, porque o Rei da Glória te aguarda lá. E o salmista continua: quem é esse, o Rei da Glória? Ele é o Senhor, Deus forte e poderoso. Ele é aquele que se despiu de toda a glória para mostrar ao mundo. Foi o principal objetivo de Jesus, irmãos. João 3,16 diz isso: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a força que o faz o salmista dizer: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Se contrasta com aquilo que Isaías diz: nada víamos dele para que o desejássemos, homem ferido de dores. Ele foi açoitado pelos nossos pecados, fomos sarados pelas suas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ah, meu Deus. Agora o salmista faz não. O salmista diz que ele é o Rei da Glória, um Deus forte e poderoso. E qual era o poder de Jesus? O poder que Jesus ele tinha, que o fazia, o que o faz e fará para sempre ele ser o Rei da Glória, é o poder do amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus, ele é amor. O poder que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, disse João. Por amor, irmãos, ele tem poder de curar. O Rei da Glória, por amor, ele tem poder de libertar, de salvar. Por amor, o Rei da Glória tem o poder de fazer o que a medicina não faz. Por amor, o Rei da Glória, ele tem o poder de abrir portas que o homem não pode abrir. Por amor, o Rei da Glória, ele tem o poder de libertar, expulsar e expelir demônios. Por amor, o nome de Jesus pode mudar toda a situação da tua casa, da tua família. Aquilo que há de errado, Anderson, creia, vai passar a dar certo. Por quê? Porque ele é o Rei da Glória. O poder de Deus é o poder do amor. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5. Eu quero ler, eu preciso ler isso. 1 João 5, versículos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Amém ou amém? Amém? Então você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que pode vencer o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Para você receber as virtudes do poder do Rei da Glória,
precisa o quê? Não se compra com dinheiro. Não se compra com boas atitudes. Não se compra com palavras bonitas e persuasivas. Basta tão somente você crer. Você quer ser mais do que vencedor? Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele morreu humilhado, mas agora Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Está à destra de Deus e intercede por você. E o seu amor te faz mais do que vencedor. E o último versículo para agora nós terminarmos de verdade. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, diz o salmista. Ele é o Rei da Glória. E fui buscar Senhor dos Exércitos. Por que exércitos? Que exércitos são esses? No Antigo Testamento era o exército do povo de Deus, que guerreava, às vezes com lanças, com espadas, com escudos, às vezes até com uma funda e uma pedra. Mas hoje esse exército é composto de anjos, que são seres celestiais e espirituais, e pela igreja do Senhor, que é o exército humano que Deus confia nessa terra. Mas como pode esses dois exércitos Deus trabalhar? São dois exércitos que, na sua natureza e composição, são diferentes. Porque um é espiritual, celestial, e o outro é humano, carnal, físico. Mas a operação do Rei da Glória, do comandante desses dois exércitos, ele opera de uma forma que o homem não pode entender. E de que nem os anjos, creio eu, conseguem entender. Por quê? Porque ele opera de uma forma espiritual. Amém. Passamos toda uma semana aqui orando. Amanhã tem mais. Orando. Qual é a forma que esse exército guerreia? Orando, amando, perdoando, pregando, falando a verdade, vivendo a verdade, andando com boas obras, com o coração limpo, separados. Mas como que o Senhor da Glória, o comandante desse exército, age? Não sei explicar. Mas ele fala para nós orarmos. E a oração aqui, ela move em qualquer lugar deste mundo ou do universo. Você consegue entender isso, irmão? Você ora hoje, e o poder da oração, o Senhor que trabalha, o Deus dos exércitos, o Rei da Glória, Ele no momento dele, Ele dá a tua vitória. Mas em momento nenhum nós podemos abaixar as nossas armas e deixar a principal arma que vence esse mundo, que é o quê? A nossa fé. Nós temos que crer todos os dias, Haroldo, de que Deus, Ele é um Deus que vai nos dar vitória. Nós temos que crer todos os dias, Wagner, que o nosso Deus, Ele é vivo e Ele vai nos dar vitória. Salmos capítulo 34, versículo 7, não precisa colocar não, Wagner. Fala sobre um exército celestial que são os anjos. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem e os livra. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, se nós trabalhamos, se Deus trabalha, 2 Timóteo, se quiser anotar aí, não vou ler. Capítulo 2, versículos 2 a 5, fala sobre nós, como igreja, o exército do Senhor. Que aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que nos alistou para essa guerra. Se você ainda não é alistado nesse exército, eu quero que você nessa noite peça ao Senhor: Senhor,
eis-me aqui, disponível. No nosso país, aos 18 anos de idade, todo homem, não sei se mudou ainda, mas vai mudar para a mulher também, tem que se alistar ao serviço militar obrigatório. Mas o exército de Deus não é obrigatório. Ele é voluntário. E o Senhor dos exércitos, o Rei da Glória, está contratando nessa noite. Ele está te chamando e quer colocar o teu nome lá, no livro dos componentes desse exército. Um exército que, quando nós não conseguimos, tem os anjos do Senhor ao nosso lado. Tem anjos do Senhor andando conosco todos os dias. Tem anjos do Senhor guardando a nossa casa. Tem anjos do Senhor que estão conosco. O exército celestial. E nessa terra tem um exército, uma igreja que leva a palavra do Senhor, que busca aquele que está perdido, que estende a mão ao que está caído, que perdoa ao mais vil pecador e coloca de volta de pé, tira do lamaçal, do charco de lodo e coloca os seus pés numa firme rocha. Por quê? Porque o poder que move tanto o exército celestial quanto o exército humano, que é a igreja, é um poder que vem do céu, que vem do Rei da Glória. Eu quero que você nessa noite faça parte desse exército. E se você já faz parte desse exército, se você está desarmado, está desanimado, está cabisbaixo, triste, não tem tido ânimo para caminhar, o Senhor te chama de volta nessa noite, para você voltar aos caminhos dele. Posso de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Não precisa você vir aqui na frente, mas eu quero que você, que conhece como está o teu coração, a tua vida diante dele, fale com ele agora. Esquece quem está do teu lado, esquece tudo, porque agora o Rei da Glória está aqui conosco, o Deus forte e poderoso na batalha. Confessa a ele aquilo que você tem feito de errado, que tem te separado dele. Abre o teu coração, rasga para o Senhor agora. É você e ele agora. Fala onde está a tua dificuldade, os teus anseios, aquilo que tem te decepcionado. A hora é agora, ele está aqui. O desejo dele não é que você fique prostrado, caído, desanimado, mas é que você faça parte desse exército mais do que vencedor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor atinge aos corações, porque a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, vai à divisão da alma e do espírito, é apta para discernir intenções dos corações. E o Senhor é aquele que conhece todos os corações nessa noite. Eu te peço que a tua palavra nessa noite produza vida. Eu te peço que a tua palavra nessa noite liberte. Eu te peço que a tua palavra, Senhor, arranque todas as correntes que prendiam o teu filho, a tua filha, de se alistar verdadeiramente nesse exército e se entregar de corpo, alma e espírito. Dá a certeza à tua igreja, dá a certeza a todos nós, de que nós não estamos sozinhos e de que nós seremos mais do que vencedores em todas as nossas batalhas. Abençoe a tua igreja nessa noite. Eu te peço, nos despeça, Senhor, alistados nesse exército, e nos capacite com as tuas armas espirituais, que são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Abençoe a tua igreja, Pai. Receba a bênção do Senhor e aplauda o nome dele, em nome de Jesus.
Graça e paz, igreja. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, né? Que o Senhor já nos alimentou bastante. Eu vou falar sobre o dízimo e oferta, uma parte tão importante do culto, onde, né, Deus fala conosco, que, como o pastor já citou vários versículos aqui, né, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Ele citou, né, que a terra e toda a sua plenitude, tudo que nela habita é do Senhor. Ele citou que nós não deveremos acumular tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E nesse momento, irmãos, eu gostaria muito de convidar vocês, porque isso é uma chave nas nossas vidas. Quando a gente oferta, dizima na casa do Senhor, são portas que são abertas. Eu vivi isso e vivo todos os dias, porque tem um princípio, uma lei de dar e receber. Você dá para você receber, mas não por barganha. Você dá porque você ama a obra do Senhor. Você dá porque você se importa com os que estão perdidos. E se essa porta está aberta, é porque o Senhor tem sustentado. Mas Ele usa as nossas vidas com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E esse momento é muito importante. Muitas pessoas não gostam de ouvir, não dão atenção à palavra que fala de oferta. Mas essas palavras são libertadoras. Porque quando a gente aprende, nós praticamos. E isso abre muitas portas em nossas vidas financeiras. Não só para a gente, mas para a nossa família, para a nossa casa. Porque o Senhor diz que há mais alegria em dar do que receber. Então, irmãos, nós precisamos realmente entregar essa parte das nossas vidas ao Senhor. Entregar com todo o amor. Como se vocês já entregaram muitas coisas aí, também entrega a vida financeira. Porque ela é fundamental. Porque o Senhor, Ele não vê a quantia do seu dinheiro, mas Ele vê o coração de que cada um aí está ofertando, da maneira que está ofertando. A motivação de cada coração. Eu oferto porque eu amo a obra do Senhor. Eu dizimo porque eu respeito os mandamentos do Senhor. E isso Deus tem me abençoado poderosamente. A minha casa, a minha família. Porque são princípios que nós temos que respeitar, são leis espirituais. E eu gostaria de deixar só um versículo para os irmãos, que diz assim, em Salmo 37, 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele faz tudo, gente. Ele faz tudo quando a gente entrega também a nossa vida financeira. Ele faz proeza em nossas vidas. Ele nos ensina como a gente deve lidar com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Porque Ele diz que é verdade, que a sabedoria vem do Senhor. E que nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Mas Ele quer que nós demos conta de tudo isso diante dEle. Porque tudo é dEle, tudo é para Ele. Então, irmãos, com esta fé, com esse entendimento, porque ofertar, dizimar, é um momento de adoração, é um momento de entrega, porque o nosso Deus é abundante, é soberano, Ele é fiel, Ele é magnífico, e Ele provê todas as coisas nas nossas vidas, porque Ele diz, o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, já supriu todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu oro muito essa palavra, porque ela é uma chave. E a gente tem que aprender a orar a palavra. Orar a palavra. Tudo que nós precisamos, na área familiar, na área financeira, em tudo tem uma palavra de oração. Então, irmãos, despertem, orem, busquem conhecer o Senhor, ter um relacionamento íntimo, não por interesse, mas porque Ele morreu na cruz e se fez oferta por nós. E nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a obediência em todas as áreas de nossas vidas. Então entreguem ao Senhor. Vamos, olha aí, tem um envelope como esse que é de dízimo. Tem um como esse que é de oferta. E tem um cartãozinho
como esse para os nossos visitantes. Eu quero falar para os nossos visitantes que esse momento é da igreja. Não se sintam constrangidos, mas se o Espírito Santo de Deus tocar no coração de vocês, oferta. E também quero falar para a mídia, se vocês querem ofertar, é um prazer receber essas ofertas, porque o Senhor abrirá portas, o Senhor vai dar medida recalcada, sacudida e transbordante para quem obedece a palavra do Senhor de ofertar e dizimar na casa dele. Vamos ofertar, vamos orar. Levante o envelope de vocês e vamos orar. Pai, nós te louvamos nesta noite, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigado, meu Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Senhor, obrigado, meu Deus, porque nós vamos sair daqui diferente do que entramos, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Pai, nesse momento nós queremos, meu Pai, entregar tudo ao Senhor, entregar o nosso caminho, a nossa vida, a direção das nossas finanças ao Senhor, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria a cada um agora, Senhor, que eles entendam, Deus, esse princípio de dar na tua casa, de ofertar na vida do irmão, de contribuir com seus dons e talentos, porque isso, meu Pai, vai fazer com que eles sejam abençoados pelo Senhor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, vai quebrando todo impedimento, vai rompendo, meu Pai, com as portas que estão fechadas, vai quebrando toda ação do inimigo, Pai, vai trazendo, meu Pai, abundância na vida dos meus irmãos, vai trazendo respostas de oração, Pai, eles têm sonhos, projetos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, e que eles sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que eles colocarem as mãos, Senhor. Pai, o Senhor abençoa, Pai, a fonte da onde veio cada salário, Senhor, multiplica, que não haja, meu Pai, falta de nada, mas que em tudo eles sejam prósperos, abundantes, Senhor, para que eles possam cada dia mais dar ao Senhor, dar aos necessitados, retribuir aquilo que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, consagramos dízimos e oferta ao Senhor. Que essas ofertas, meu Pai, sejam bem administradas, que o teu Santo Espírito dê sabedoria e que vida seja alcançada, Pai, através de tudo isso, meu Pai. Nós clamamos, Pai, todo impedimento, repreende, meu Pai, o espírito maligno nas finanças do teu filho, todo migador, gafanhoto, cortador, nós pedimos, Pai, bata em retirada pelo poder do teu nome, Jesus, e que teu Santo Espírito guie, meu Pai, todo o trabalho da mão dos teus filhos prospere. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque tudo é para ti, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, no nome de Jesus, amém. Tragam com alegria, toda alegria do coração, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, é esse nome está sobre todos. Graça e paz, queridos. Estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós adoramos ao Senhor, que esse é o último culto de março. Deus nos abençoou, em especial a minha vida, porque eu fiquei mais velho um pouquinho esse mês. Glória a Deus. Também na minha casa são 2 genros, 2 netos que fazem aniversário também. Então Deus nos abençoou grandemente. Amém? Amanhã nós prosseguiremos
para fechar o mês de março. Amanhã é o último dia de março, dia 31, nós estaremos aqui às 20 horas adorando ao Senhor, orando ao Senhor e buscando a face do nosso Deus. Quinta-feira nós estaremos aqui também às 20 horas, em culto de oração, de adoração ao Senhor. Domingo às 9 horas nós temos o quê? Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, a nossa CBD, que tem sido uma bênção. Temos sido muito edificados pela palavra que temos aprendido. E às 19 horas estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, hoje nós tivemos uma manhã especial. Nós queremos agradecer aos irmãos que contribuíram aqui trazendo os donativos para que tivéssemos um café de comunhão. Teve gente que nem almoçou aqui hoje, né? Almoçou 3 horas da tarde. Mas foi bênção, né? Glória a Deus. Deus abençoe e multiplique na sua vida grandiosamente. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem estado ao nosso lado. Pastor Armando, essa semana eu estava pensando sobre isso. Meditando sobre isso, né? O bem que nós recebemos hoje é proveniente de um sofrimento de Cristo Jesus por nós. Se nós alcançamos um céu de glória, um lugar especial que Deus preparou, como o salmista fala no Salmo 24, nós podemos desfrutar de um bom pastor, que o salmista fala no Salmo 23. É porque Ele morreu por nós, como o salmista fala no 22. Então o bem que eu desfruto hoje é proveniente de um sofrimento de Cristo Jesus por todos nós. E nós podemos hoje adorar a Ele. Glória a Deus, amém? Nós queremos apresentar os nossos visitantes. Nós temos a alegria de ter conosco nessa noite o Lélio e a Priscila. Glória a Deus, Deus abençoe os amados irmãos desse casal. Sabe aquele tipo de pessoa que a gente olha e já simpatiza logo de imediato? São eles. O sorriso deles, a alegria deles nos contagiou. Deus abençoe. E temos o outro Miguel, pastor Armando. O senhor falou só de 2, mas tem outro Miguel. O Miguel Rafael. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe os nossos visitantes. Você diz o que para eles, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Bênção, né? Aleluia. A Bíblia nos diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eu queria, nesse versículo com você, esse cedo vem. E meu galardão está comigo para dar a cada um. Ele tem um galardão para mim e para você. Ele virá buscar a sua igreja. Aleluia, amém? Coloque-se em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão. Que a tua semana seja uma semana extraordinária, onde o Senhor se faça presente, onde o Senhor se alegre através da minha e da sua vida. Aleluia. E essa pode ser a última semana da igreja na face da terra. A Vera está ali, eu não tinha visto a Vera. Aniversário da Vera, né? Vem cá, Verinha, tem mais alguém? Tem mais alguém que aniversariou essa semana? Só a Vera, Vera vai bancar sozinha, Vera. Poxa vida, hein? Giovanni, cadê a Giovanni? Vem cá, Giovanni. Isso, tem um bebezinho que vai vir. Semana, né, irmão? Pela fé, em nome de Jesus. Vem cá, queridos. Glória a Deus. Amém. Aqui estão nossos irmãos. Vem cá, se aproxima. Que bênção, né? Irmã Vera, pode olhar para lá que você... Pode olhar para lá, meu irmão. Pastorzinho, olha para lá isso. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos, queridos, para abençoar esses irmãos. Pai, nós te adoramos pela vida da Vera. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a sua filha, a sua família. Te pedimos que o Senhor venha estar continuamente sobre a sua vida, guiando seus passos, orientando em tudo que ela venha fazer. Obrigado porque o Senhor guardou a sua vida e mais um ano o Senhor lhes proporciona. Que ela possa desfrutar, Deus, de um ano extraordinário na tua presença. Que em tudo ela possa, Deus, alcançar o teu favor e honrar o teu santo nome. Nós abençoamos também, Senhor, este jovem que nós aprendemos a amar. Nós queremos, Deus, entregar em tuas mãos a sua caminhada. Deus, que o Senhor venha guardar a sua trajetória, dando sabedoria, Senhor, dando graça, Deus. Em nome de Jesus nós profetizamos toda a sorte de bênção, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em
Entendemos que foi o Senhor que o gerou, e foi o Senhor que o escolheu. E nós abençoamos como igreja, Senhor, a irmã Vera e essa criança, esse jovem, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu esqueci o nome dele, mas Jesus não esqueceu não. Laura também? Ô Laura, vem cá, Laura. Vem cá, querida. Está aqui tua filha, Senhor. Deus, nós adoramos ao teu santo nome, porque um dia ela adentrou pelas portas desse santuário. E eu me lembro perfeitamente quando ela saiu, ela olhou para a placa dessa igreja e ela disse assim para mim: eu vou estar nessa igreja. Nós te adoramos porque o Senhor cuidou dela, Senhor. Tem tratado com ela. A sua trajetória foi diferente, Deus, desde o dia em que ela entregou sua vida ao Senhor. E nós profetizamos que será ainda maior, Senhor, porque o Senhor é o Deus da sua vida e da sua casa. Nós profetizamos sobre as filhas, sobre o esposo, sobre essa criança que está por vir. A tua bênção, Senhor. Nós queremos, ó Deus, profetizar como igreja nesta noite. Aleluia. Que a tua filha estará vivendo um ano extraordinário na tua presença. E nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Vira para o seu irmão que está ao seu lado, esse irmão abençoado que Deus colocou do teu lado aí. E diga para ela uma palavra profética, uma palavra de ousadia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Que essa mesma alegria, nesse mesmo espírito, nós vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a sua bênção sobre nós nessa semana. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado pela ministração de louvor, de adoração. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que se dispuseram, Deus, a estar aqui nesta noite mais cedo um pouco, para fazer com que esse culto acontecesse. Que o Senhor venha estar abençoando os teus filhos rica e poderosamente. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, os teus filhos, cada família, cada vida aqui presente. Pai, em nome de Jesus, o Senhor cuidou de nós nesse primeiro dia da semana. E certamente o Senhor estará cuidando de nós no decorrer dessa semana. Porque é o Senhor, aleluia, que nos amou. É o Senhor que nos escolheu. Aleluia. E eu quero profetizar, Senhor, uma semana extraordinária sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. O Senhor venha guardar, Senhor, os seus pés, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente, o seu viver, que em tudo eles possam prosperar, que em tudo eles possam engrandecer o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é Deus de cada família aqui representada. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado, Senhor. Pai querido e santo, nós queremos profetizar sobre a vida da Andressa, Senhor, pelo seu bebê que está por vir. Deus, que o Senhor já cuidou de tudo. Em nome de Jesus, o Senhor estará, Deus, dando a ela, Senhor Deus, momentos especiais. E ela virá, Senhor, trazendo novamente, quando ela voltar a essa igreja, já com o seu bebê, para adorar o teu nome juntamente com a tua igreja. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. A nova diretoria que foi empossada, o teu servo pastor Rafael, pastor Geliane, Valentina, sua filha. Pai, que a tua bênção estabeleça sobre a vida dos teus filhos, os líderes que o Senhor colocou sobre nós. Nós declaramos, Pai, sobre a tua igreja, sobre cada liderança que foi empossada nesta manhã, a tua bênção, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, queridos, aos céus. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que está o olhar sobre nós. É de lá que as mãos estão estendidas sobre nós. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o Pai, as doces consolações do amado e inseparável Espírito Santo, e que a graça redentora de Cristo Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua família, sua casa, os teus negócios, o teu emprego, por onde quer que você vá. Que o Senhor estabeleça sobre ti abundantemente a sua bênção. Se você assim recebe, aplauda, glorifique, exalta o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.